Mateus capítulo 24, já nos aproximando do final do estudo do Evangelho de Mateus. Que legal, né? Passamos o ano inteiro aí caminhando por Mateus. Capítulo 24, Jesus inicia uma série de sermão profético, ou sermões apocalípticos, que é o que a gente vai constituir o Apocalipse de Jesus. Jesus também tem um sermão apocalíptico, ou seja, um sermão relacionado às coisas que haveriam de acontecer. Interessante que a fé judaico-cristã, ou melhor, a fé cristã, porque toda a Bíblia ela conta da história de um povo que tinha uma fé cristã. Até no Antigo Testamento. Às vezes a gente fala fé cristã e acha que é só do Novo Testamento. Não, mas fé cristã é todo o Antigo Testamento. Porque toda a Bíblia, todo mundo, os judeus esperavam pelo Cristo. Ou seja, eles também tinham a fé no Cristo. Assim como o Novo Testamento, os irmãos construíram a sua fé no Cristo também. Então toda a Bíblia fala da fé cristã. Então é interessante observar no Antigo Testamento que é um livro muito escatológico. Escatológico se relaciona às doutrinas das últimas coisas, né? Uma mensagem de escatologia, das coisas que iriam acontecer ou que vão acontecer. Então todo o Antigo Testamento está relacionado a isso. Você pode pegar em vários capítulos, em vários livros, você vai ter uma porção, ou às vezes o livro todo, como um livro apocalíptico, como um livro que traz um escatom, uma escatologia, um estudo sobre as últimas coisas. E no Antigo Testamento, o foco principal era a vinda do Messias, era a vinda do Messias ao mundo. No Novo Testamento, o foco principal das escatologias, ou do ensino das últimas coisas, é a volta do Messias. Jesus também tinha a sua escatologia, e a sua escatologia, o cerne dela era a volta do Cristo e a plenitude do reinado de Deus, do reino de Deus na terra. Então esse era o cerne da mensagem escatológica de Jesus. Então no capítulo 24, Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos e vai revelar aos seus discípulos os sinais que antecederiam a sua volta. Então ele coloca alguns sinais históricos que já se cumpriram, outros sinais que estão se cumprindo e sinais que ainda irão se cumprir. Mas o foco principal da mensagem escatológica de Jesus, e a gente não pode tirar isso de mente, era encorajar os seus discípulos a respeito da sua volta e do reinado pleno de Deus na terra, a vontade plena de Deus realizada na terra. E por essa razão, Jesus, revelando aos seus discípulos as coisas que haveriam de acontecer, ele encoraja diversas vezes no capítulo 24 os seus discípulos a estarem alertas. Isso é uma frase recorrente no capítulo 24. Estejam prontos, estejam alertas, pois vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora. Por isso vocês precisam estar prontos, como se Cristo, como se eu fosse voltar amanhã. Então estejam alertas, estejam prontos. E por que essa importância? Porque Jesus, a igreja, Jesus confiou à igreja um papel importantíssimo, né? No próprio capítulo 24 ele vai dizer que o reino de Deus será pregado a todas as nações e para testemunho de todos os povos, então virá o fim. Qual que é a função importante que Cristo delegou para a igreja? A função de anunciar e de preparar o caminho para a sua volta. E como é que nós preparamos o caminho para a sua volta? Nós preparamos o caminho para a sua volta com a evangelização e o testemunho de que o reino de Deus chegou e de que ele virá em sua plenitude com Cristo na volta do Cristo. Por isso, Jesus diz aos seus discípulos, fiquem prontos, não se dispersem, não percam o foco, não se desviem do caminho, porque uma coisa é certa, eu vou voltar e vocês têm uma missão importante, que é testemunhar a essa palavra e o reino de Deus a todas as nações.
Então, o desafio de Jesus para os seus discípulos é: estejam atentos na história, observem os sinais da história e testemunhem o meu reino entre as nações. Fazendo isso, vocês estão prontos e alertas, e fazendo isso, vocês preparam um caminho da minha volta, trazendo para o tempo de vocês a volta de Cristo, através do testemunho das nações. Então, que Jesus nos ajude nessa caminhada e nos faça permanecer atentos, observando os sinais da história e, principalmente, conservando a fé em Cristo Jesus. Pois pode tardar, mas uma coisa é certa: Jesus Cristo voltará em glória e implementará de forma plena o reino de Deus entre aqueles que creem no nome do Cristo.